ritmando tradições, capoeira e São Bento. O movimento Agosto para Capoeira tem em sua essência a preservação e difusão dos rituais, tradições e ancestralidade da capoeira. Seguindo a linha de pensamentos e ações inerentes ao nosso trabalho, resolvemos apresentar a vocês de uma forma histórica e documental a ligação de São Bento e a capoeira, que oferece uma perspectiva única sobre a metafísica da morte. São Bento de Núrcia, nascido Benedito da Núrcia, no ano de 480, foi um monge, ao qual é atribuída a organização das atividades da vida monástica. A Ordem de São Bento, ou Ordens dos Beneditinos, uma das maiores ordens monásticas do mundo, recebe este nome em homenagem a ele, bem como por seguir as organizações propostas por ele. Embora não possa ser declarado fundador da Ordem dos Beneditinos, ele participou da fundação de mosteiros que adotaram essa denominação posteriormente à sua morte. Foi o criador da regra de São Bento, um dos mais importantes e utilizados regulamentos de vida monástica, inspiração de muitas outras comunidades religiosas. Era irmão gêmeo de Santa Escolástica. O Papa Paulo VI designou o patrono da Europa em 1964, sendo também patrono da Alemanha. É venerado não só por católicos como também por ortodoxos e anglicanos. Fundou a Abadia de Monte Cassino na Itália, destruída durante a Segunda Guerra Mundial e posteriormente restaurada. O calendário católico romano comemora o 11 de julho, data em que trasladaram suas relíquias para a Abadia de Saint-Denis-sur-Noailles. Biografia. A fonte de todos os acontecimentos da vida de São Bento são os Diálogos de São Gregório Magno, redigidos por volta de 593, que se baseou em fatos narrados por monges que conheceram pessoalmente São Bento. Segundo o Papa Gregório I, São Bento foi filho de uma família nobre romana da região de Nórcia, próxima à cidade italiana de Spoleto, onde realizou seus primeiros estudos. Mais tarde, foi enviado a Roma para estudar retórica e filosofia, mas tendo se decepcionado com a decadência moral da cidade, abandona logo a capital e retira-se para Enfide, atual Afile no ano 500. Ajudado por um abade da região chamado Romano, instalou-se em uma gruta de difícil acesso, a fim de viver como eremita. Depois de 3 anos neste lugar dedicando-se à oração e ao sacrifício, foi descoberto por alguns pastores que divulgaram a fama de santidade. A partir de então, foi visitado constantemente por pessoas que buscavam conselhos e direção espiritual. Foi então eleito abade de um mosteiro em Vicovaro, no centro da Península Itálica. Por causa do regime de vida exigente, os monges tentaram envenená-lo, mas no momento em que dava a bênção sobre o alimento, saiu da taça que continha o vinho envenenado uma serpente, e o cálice se fez em pedaços. Com isso, São Bento resolve deixar a comunidade, e retornando à vida solitária vivendo consigo mesmo. Em 503, recebeu grande quantidade de discípulos, e fundou 12 pequenos mosteiros. Em 529, por causa da inveja do sacerdote Florencio, tem que se mudar para o mosteiro em Monte Cassino, onde fundou o mosteiro que viria a ser o fundamento da expansão da Ordem Beneditina. Em 534, começou a escrever a Ordem dos Mosteiros. As representações de São Bento, geralmente mostram junto com o santo, o livro da regra, um cálice quebrado ou com uma serpente saindo do seu interior, e um corvo com, ou sem o pão no bico, em memória ao pão envenenado que recebeu do sacerdote Invejo.
São Bento também é conhecido por prever sua morte, cerca de uma semana antes dela acontecer, pedindo a seus discípulos abrir sua cova. Morreu na abadia de Monte Cassino, em 21 de março de 547, sua irmã gêmea Escolástica havia falecido em 10 de fevereiro, do mesmo ano. Origem da medalha de São Bento. Para os primeiros cristãos, a cruz era um símbolo favorito e emblema da sua fé em Cristo. Dos escritos de São Gregório Magno, sabemos que São Bento tinha uma fé profunda na cruz e fazia milagres com sinal da cruz. Essa fé e devoção especial à cruz foram transmitidas às gerações sucessivas de beneditinos. A devoção à cruz de Cristo também deu origem à cunhagem de medalhas que traziam a imagem de São Bento segurando uma cruz na mão direita, e um livro com sua regra para os mosteiros, na outra mão. Assim, a cruz sempre esteve intimamente associada à medalha de São Bento, muitas vezes referida como Medalha Cruz de São Bento. Com o passar do tempo, outros acréscimos foram feitos, como o escrito que está em latim, na margem da medalha, pedindo que pela presença de São Bento, possamos ser fortalecidos na hora da morte. Não se sabe quando foi cunhada a primeira medalha de São Bento. Em algum momento da história, uma série de letras maiúsculas foi colocado em torno da grande figura da cruz, no verso da medalha. Durante muito tempo o significado dessas letras era desconhecido, mas em 1647, um manuscrito datado de 1415, foi encontrado em uma abadia em Baviera. Dando a explicação das letras, descobriu-se então que as letras são as letras iniciais de uma oração em latim de exorcismo contra Satanás. Significado da medalha de São Bento. Na parte superior, há a palavra pax, paz, lema beneditino. Em torno da cruz, há as letras C, S, P, B, que significam a frase Crux Sancti Patri Benedicti, a cruz do Santo Pai Bento. Outras letras estão colocadas em semicírculo em torno da medalha. Elas são as iniciais da seguinte oração de exorcismo: Crux sacra sit mic lux. A cruz sagrada seja minha luz. Non draco sit mic dux. Não seja o dragão meu guia. Vade retro Satana. Nunquam suade mic vana. Retira-te, Satanás. Nunca me aconselhe coisas vãs. Sunt mala quelibas. Ipsi venena bibas. É o mal que tu ofereces, bebe tu mesmo os teus venenos. A medalha de São Bento é um poderoso sacramental contra o demônio. Isto já foi comprovado inúmeras vezes por diversos devotos de São Bento, que fizeram bom uso do símbolo. Após a chegada dos europeus em terras brasileiras, em 1584, a Ordem dos Beneditinos inicia seus trabalhos. 8 anos depois, já possuíam 7 mosteiros, sendo 3 deles, um em Salvador, um no Rio de Janeiro e outro no Recife. A Ordem de São Bento tornou-se quase que independente do comércio escravista, pois estimulava a formação de unidades familiares entre os escravizados de suas propriedades, gerando assim um aumento significativo da taxa de natalidade entre seus cativos, que ao longo dos séculos, passaram a ter uma população proporcionalmente equilibrada, e uma população infantil maior do que todas as outras propriedades que utilizavam a mão de obra cativa. A Ordem de São Bento se estabeleceu muito bem nos séculos seguintes, e ao final do século XIX, possuía engenhos, mais de 10 mosteiros espalhados pelo Brasil, mais de 40 fazendas e terrenos, 230 casas, 2 olarias, e 1.265 escravos, assim sendo, a ordem religiosa no Brasil, com o maior número de cativos e posses nesse período. Isso ocorreu, devido a uma grande diferença, entre a Ordem de São Bento e as demais ordens que estavam no Brasil, como os franciscanos e os carmelitas, por exemplo.
Os beneditinos não tinham como principal objetivo as ações missionárias, eles buscavam uma vida de contemplação espiritual, trabalho e caridade. Dessa forma se organizaram na produção agrícola e de diversos itens que seriam comercializados com o objetivo principal de sustentar a própria ordem. Em meados do século XIX, houve uma considerável baixa nos números de sacerdotes beneditinos, devido a uma manobra política do governo regente daquela época. Dessa forma, com o número reduzido de sacerdotes na administração das propriedades e na organização dos escravizados, a ordem foi perdendo sua rigidez disciplinar, abrindo espaço para que os cativos fortalecessem costumes e hábitos socioculturais, que eram independentes dos preceitos religiosos da ordem. Até os cativos mais insubordinados entendiam que, apesar de viverem em condições de escravidão, viver dentro da ordem de São Bento era bem melhor do que tentar a sorte numa fuga, ou em qualquer outra coisa além do que tinham em mãos. Dentro da ordem eles possuíam melhores e diferentes formas de conseguirem a alforria, assim como fontes de ensino para diversos ofícios valorizados naquela época como cozinheiro, pedreiro, carpinteiro, marinheiro e barbeiro, por exemplo. Apesar de haver um número muito pequeno de casos, onde cativos fugiam da ordem, a maioria utilizava as condições a seu favor, e com muita sagacidade tiravam proveito da situação, adaptando as condições impostas pelos monges dentro de seus próprios costumes sociais e religiosos. Os ambientes urbanos, e principalmente os portuários, foram os ambientes nos quais a capoeira definitivamente tomou forma, e de lá surgiram aspectos da capoeira, que existem até os dias atuais. Naquele período, o número de escravizados beneditinos que atuavam nos portos, e no meio urbano de Recife, do Rio de Janeiro e de Salvador, era consideravelmente marcante, e por consequência, o número de praticantes de capoeira vindos da Ordem de São Bento, era também significativo. No Rio de Janeiro, por exemplo, eles integravam boa parte da malta dos Três Cachos, uma das maltas mais temidas e respeitadas daquela época. Os escravizados da Ordem de São Bento, em muitos aspectos, viviam em melhores condições do que os demais escravizados. Por isso, eram vistos com certa admiração entre os capoeiristas, e muitos tentavam copiar os seus trejeitos. Naquele contexto, o capoeirista ser associado a qualquer coisa que remetesse a São Bento, ou à Ordem de São Bento, era algo que dava prestígio. Se por um lado, nem todos os capoeiristas poderiam fazer parte efetivamente da Ordem de São Bento, por outro lado, qualquer um poderia se auto-intitular devoto de São Bento. Como era recorrente, os praticantes de capoeira frequentavam com certa assiduidade os ambientes boêmios das cidades portuárias. Estes frequentadores do submundo urbano, muitas vezes se metiam em algazarras, correrias e disputas de toda a sorte, e claro, os capoeiristas que eram da Ordem de São Bento, estavam no meio disso tudo. Essas aventuras serviam de inspiração, para que os camaradas criassem as cantigas que entoariam os treinos, e as primeiras rodas de capoeira que surgiriam em meio ao conturbado contexto urbano daquela época. No meio do século XIX, com as letras das músicas fazendo referências claras a São Bento protegendo os capoeiristas, em meio a essas aberturas cheias de emboscadas, traições, perigos físicos e espirituais, não demorou muito para que seu nome, e principalmente a sua função como protetor, adquirisse cada vez mais valor e importância entre os capoeiristas, fazendo com que o número de devotos de São Bento aumentasse significativamente, e paralelamente a tudo isso como uma forma de autopreservação. Os cativos de todas as regiões do Brasil realizavam um sincretismo entre as religiões europeias e as de matrizes africanas, e entre os escravizados beneditinos, isso não foi diferente. Muitos escravizados da ordem mantinham seus cultos ancestrais, utilizando imagens, datas e configurações cristãs, mescladas às divindades de suas crenças primordiais. Deste secretismo, temos em algumas tradições, a imagem de São Bento associada a Xangô, e em outras tradições, a imagem de São Bento, associada ao Baluaê. Naquela época ainda não se utilizava o berimbau.
e quando havia algum acompanhamento com instrumentos em meio a rodas e treinos, este era feito apenas com tambores ou atabaques. Os toques eram adaptações dos toques utilizados nas cerimônias religiosas dos escravizados. Uma das variações do toque de São Bento era uma adaptação do toque Ijexá, dedicado a Xangô. Anos mais tarde, com a inserção do berimbau na capoeira, os toques foram tomando forma e personalidade, se diferenciando e adquirindo variações, nos nomes e na forma de se tocar. Atualmente, temos registros de pelo menos 5 toques utilizados na capoeira que trazem o nome São Bento. Desses toques, os mais recorrentes são São Bento Grande, São Bento Pequeno e São Bento de Bimba. Já nas músicas, temos um vasto acervo de letras que trazem referência ao santo. A devoção da figura sincrética de São Bento atravessou o tempo e os mares, chegando no litoral de Angra dos Reis como referência em vários empreendimentos, ruas e edifícios. Posso dizer que um grande exemplo é a Marina São Bento, que será construída na cidade de Angra dos Reis, fazendo assim valer de uma forma simbólica ou significativa até os dias de hoje o nome do santo. A morte não é vista como um fim, mas sim como uma transformação necessária para o crescimento e a evolução da vida. A busca pela sabedoria, o apego pela liberdade e a comunhão com o divino são temas que se entrelaçam e se reforçam mutuamente. Agosto para capoeira. Venha e traga sua família. Venham. Eu pedi para São Bento proteção por seu guerreiro. Pedi para São Bento proteção por seu guerreiro. Eu pedi para São Bento proteção por seu guerreiro. Eu pedi para São Bento proteção por seu guerreiro. Cobra coral, não rasteje meu terreiro. Cobra coral, não rasteje meu terreiro. São Bento é forte, protege o seu guerreiro. São Bento é forte, protege o seu guerreiro. Eu pedi para São Bento proteção por seu guerreiro. Eu pedi para São Bento proteção por seu guerreiro. Eu pedi para São Bento proteção por seu guerreiro. Eu pedi para São Bento proteção por seu guerreiro. Taça de vinho se quebrou, fiquei inteiro. Taça de vinho se quebrou, fiquei inteiro. São Bento é forte, protege o seu guerreiro. São Bento é forte, protege o seu guerreiro. Eu pedi para São Bento proteção por seu guerreiro. Pedi para São Bento proteção por seu guerreiro. Eu pedi para São Bento proteção por seu guerreiro. Pedi para São Bento proteção por seu guerreiro. Bicho rasteiro, pessoa entre